Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje estamos aqui mais uma vez para prestar um pouco de conta, para falar um pouquinho dos temas, que envolvem o nosso estado, e em especial hoje o pedágio. Nossa live que é de quinta-feira, hoje está acontecendo na quarta, pois amanhã eu tenho um compromisso em São Paulo. E está aqui comigo um grande amigo meu, o vereador Haroldo Pagan, que é meu vizinho, que é aqui de Arapongas, o PHS, que faz um ótimo trabalho lá. E é uma pessoa que entende muito do tema do pedágio, que a gente vai discutir aqui. Ele que luta pela tarifa zero entre a cidade de Rolândia e Arapongas. Vai conversar com a gente, né, Lu? Primeiro, obrigado a tua presença aqui, da disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, deputado Arilson, é uma satisfação, é um prazer, tenho acompanhado aí o seu mandato, um mandato realmente muito proativo, muito dinâmico, defendendo sempre a causa do mais necessitado. E nós, seja como vereador, seja como deputado, a nossa função é essa, deputado? É estar sempre trabalhando em prol do mais necessitado. Para mim é uma satisfação estar aqui, um privilégio, agradeço, e a gente vai tentar contribuir nessa batalha que nós temos aí, que é a questão do tarifa zero do pedágio. Isso aí. Quero dizer para vocês que o Haroldo faz um mandato muito bem representado na cidade de Arapongas. O Haroldo atua em várias frentes, constrói muito, colabora, conversa com a cidade de Arapongas. É um vereador que tem uma posição firme, desde o começo dessa última gestão que tem o atual governo da cidade de Arapongas. O Haroldo é uma oposição totalmente responsável, uma pessoa proativa. Quando a gente fala de oposição responsável, o que é? Aquele que primeiro pensa na cidade. Ele busca alternativa, faz crítica construtiva, faz denúncia, fiscaliza e também, quando é para falar que a coisa está funcionando, também fala. Então essa postura, Haroldo, é uma postura que merece parabéns, porque a gente está acostumado com posturas radicais, Sim. E às vezes o excesso do radicalismo acaba atrapalhando o desenvolvimento. A tua postura vem ajudando. Eu e ele temos caminhado bastante, conversado bastante, para tentar fazer as coisas pela cidade de Arapongas. Então fica aqui a minha gratidão de você aceitar o convite e meus parabéns pela postura que você tem na cidade. É foco de muitos elogios, muita gente, quando a gente está fazendo a nossa live aqui, fala que é de Arapongas, que te conhece. Então assim, é bacana ouvir isso, tá? Isso. Muito parabéns, está no caminho certo. Só agradeço. Então, gente, o tema hoje, antes um pouquinho, quero falar para vocês que a Assembleia do Estado está em recesso esse que era para ter acontecido hoje na Assembleia do Estado, mas por conta dos últimos movimentos que a gente teve com relação à database dos servidores, o governo e a Assembleia, o presidente da Assembleia resolveram antecipar isso até para uma forma de diminuir o tamanho da greve, etc. Está sendo construída uma solução junto aos servidores, foi feita uma nova proposta. A PP Sindicato, por exemplo, está tendo uma postura de suspender a greve temporariamente, outras categorias estão analisando, mas continua a nossa defesa aí e nosso firmamento de posição que o database é essencial para os servidores, é essencial para o funcionamento do Estado, e o governo tem condições financeiras de fazer o proposto, o pedido pela Fórum das Entidades Sindicais, que rege aí o grupo de servidores do Estado. Mas o nosso tema aqui hoje é o pedágio. Pedágio que é fruto do debate do Paraná desde sua implantação. Pedágio que foi implantado pelo Jair Lerner, um modelo aí que acabou não dando certo, esse anel de integração. Primeiro, o formato do anel, ele é um formato mais ou menos desse jeito. Sim. E ele faz o quê? Ele só liga as regiões dentro do próprio Paraná. Ele não tem braços, nem para São Paulo, nem para o Mato Grosso, nem para o Paraguai, nem para a Argentina de saída. E isso é um modelo que é um anel de integração interno. E quando a gente faz a integração, tinha que ter o viés com os outros estados, com os outros países, para fazer a economia fluir. E a gente já viu no começo da formatação desse modelo muita imprudência. Mas a imprudência maior vem do excesso arrecadatório que é o pedágio mais caro do Brasil, da forma que ele vem fazendo e das obras não realizadas. A gente tem muita obra não realizada no Estado. E o contrato, vocês sabem, está chegando ao fim. No próximo 2021, finalzinho de 2021, o pedágio acaba a concessão. E aí a gente vai ter um debate
se renova ou não renova, se adota de repente um outro tipo de pedágio, né, um modelo mais viável, como que é o que foi adotado em 2007, que foi colocado pelo governo federal, então o presidente Lula, que é um pedágio módico, né, de tarifas que giram em torno de 2,80, como tem também no Mato Grosso, outras experiências. Santa Catarina, que é esse caso, né, de Santa Catarina, ou se a gente põe um fim. A minha opinião é que o Estado põe um fim. Eu hoje sou o coordenador da Frente Parlamentar contra o pedágio e as obras do pedágio no Estado do Paraná. Estamos lá numa composição com 16 deputados. A minha postura é que a gente deve chegar no fim desse pedágio que existe no Paraná. Caso a gente veja que o Estado não tem condição de assumir as rodovias novamente, a minha postura era que o Paraná criasse uma agência de pedágio com o modelo de Santa Catarina, por exemplo, que paga sua tarifa móvel. E claro, com algumas regulamentações. Por exemplo, entre Arapongas e Rolândia, não tem tarifa. Sim. Entre as cidades, uma cidade para outra, não tem tarifa, que é o mais justo. Esse seria o mais justo. Né? Você tem acompanhado essa realidade de Arapongas de perto, e ela cabe como um exemplo, como uma luva para todo o estado. Mas eu queria abordar com vocês o seguinte: a gente tem aí 65 obras ainda até terminar o contrato, né? Tem 19 concluídas, perdão, de 65 total de obras, tem 19 concluídas, obra para conclusão agora em 2019 são 22, previstas para conclusão em 2020 são 12, obras previstas para conclusão em 2021 são 9, obras em atraso são 3. Esse daqui é um resumo que eu consegui lá na Assembleia. Tem os dados de todas as concessionárias do estado, tem os trechos, tem os espaços, as duplicações. E aí eu queria falar com vocês. Houve uma mudança, que atinge também Arapongas, que o Haroldo vai comentar melhor, do contrato original. Foram fazendo aditivos durante o tempo e foram sumindo obras do estado todo. Obras que eram, e aliás já estão quase pagas, né? Já estão pagas, na verdade, pelo tamanho do valor que a gente paga. O que acontece, pessoal? Essas obras foram tiradas. Daqui de Apucarana, onde eu falo com vocês aqui no meu escritório, até a cidade de Ponta Grossa, são quase 90 quilômetros, em trechos pequenos, de 1, de 2, de 3, somando, e foram tirados do contrato. De Apucarana até Ponta Grossa era para estar duplicado todas, não vai estar. Isso vai atrapalhar a vida de todo mundo. Por quê? Porque o estadual já pagou, porque a gente sabe a dificuldade. Quando a gente vai para Curitiba, por exemplo, eu vou bastante ou de ônibus ou de carro, né? Eu vejo o transtorno que é, e mais do que o transtorno, gente, é o perigo. Há quantas pessoas já tiveram a vida perdida nesse sentido? Então tem obras, além da duplicação, que tem obras que são passarelas, sim, que são contornos, que são guarda-reio, etc., que foram sumindo. E outras que estão em atraso. Então o debate nosso hoje é como que a gente pode fazer para fazer avançar essa luta do pedágio no Paraná. Mas as pessoas podem perguntar assim para nós: mas de novo o tema do pedágio? De novo o tema do pedágio. Alguns acham que nós somos malucos, né? De fazer um enfrentamento desse. Pois é, mas a gente tem que resistir. E o que está em torno, inclusive com esse acordo de leniência que o Ministério Público Federal homologou esses dias, que baixou a tarifa para 30%, depois agora um liminar da Justiça voltou de novo, esse acordo tem um ponto muito positivo, que foi um avanço na questão jurídica para baixar a tarifa. Mas depois voltou novamente. Mas tem um ponto muito negativo. Ele deixa essas empresas totalmente idôneas para participar, de repente, de uma nova licitação e conseguir novas concessões de pedágio no estado. Então a nossa preocupação é para que isso não aconteça. Por quê? Porque já está provado que essas empresas não deram certo, ganharam muito e fizeram pouco. E o povo está pagando a conta. Então, eu queria que você contasse para o povo que está nos ouvindo aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a cumprimentar as pessoas, o Lu vai passar o celular aqui. A gente sempre tem gente do Paraná todo aqui ouvindo. E assim, contasse como que o pedágio prejudicou a vida do povo de Arapongas. Exatamente, Arilson. Você tocou num ponto importante aí, isso na verdade serve para todo o Paraná. Quando a gente fala de pedágio, a gente pensa muito na parte financeira, mas você tocou num ponto que é a questão dos acidentes, né? Quanto que custa uma vida? Ou seja, não tem preço, né?
quantas centenas de milhares de pessoas perderam a vida nos últimos 20 anos aí de concessão, né, desse câncer chamado pedágio, né? Me perdoe a expressão, mas essa é uma doença terrível, mas eu trato isso como uma doença terrível, né? Porque é um modelo que só deu lucro para uma parte, né? Ou seja, só uma parte ganhou, e só quem ganhou foram as concessionárias e aqueles, né, políticos, empresários, enfim, que tiveram envolvimento, né, com esse conluio aí chamado pedágio. Então, ou seja, é um modelo que não deu certo. Mas eu além de vereadora, eu também já fui diretor de trânsito no município de Arapongas, fui instrutor, diretor de autoescola, e eu trabalho muito com essa questão da vida, né, do acidente. Você perder uma pessoa, um ente querido, por idade, por uma doença e tal, a família, por mais que ninguém aceite uma coisa dessa, mas a família vai se preparando para isso, né? Você tem lá uma pessoa acamada e tal, poxa, muitas vezes você vai num velório e a pessoa fala assim, descansou, né? Agora você imagine, nós, né, que somos pais de família, temos nossos filhos que amamos, né, e tantos que estão nos assistindo aí também que têm o mesmo sentimento, imagine o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Imagine você sair de casa e aí de repente você recebeu uma notícia que o seu filho, que o seu irmão, que o seu pai, né, que estava em plena saúde, e aí de repente se envolveu num acidente de trânsito e perdeu a vida, não vai voltar mais para casa. Isso vai ficar uma marca para o resto da vida. E aí o pior de tudo isso, né, onde eu quero chegar, porque acidentes acontecem, tragédias acontecem, mas aí aconteceu um acidente numa rodovia pedagiada, que é gritante a omissão, a falha, né, por parte da concessionária. Em trechos, por exemplo, onde deveria ter uma mureta de New Jersey, que é aquela mureta que divide uma pista da outra, e a gente sabe, aí existem os estudiosos que nos provam que os acidentes mais graves nas rodovias são os acidentes frontais, né, onde os veículos batem de frente. E isso é muito danoso, né? Geralmente é uma sequela permanente ou então a morte, né? E aí muitas vezes em locais, em trechos, como é o trecho de Arapongas, que deveriam ter pistas mais alargadas, que deveria ter mureta de New Jersey, que deveria ter as curvas, né? Que hoje algumas curvas ali em Arapongas são acentuadas, deveriam ter no planejamento, né? No projeto inicial da Via Par, essas curvas deixariam de ter essa sinuosidade. Ou seja, mas como você mesmo disse, elas foram arrancadas do contrato, né? Durante o passar dos anos, o pedágio continuou a subir, e essas obras que seriam extremamente importantes, né? Porque muitos acidentes acontecem devido às curvas, muitos acidentes acontecem devido a curvas mal projetadas, a falta dessa contenção no meio da pista, enfim, cruzamentos perigosos em nível, né? Que a gente chama, né? Cruzamentos na pista, mas que a concessionária deveria ter feito, né, no contrato original, e que ao longo do prazo eles foram fazendo esses aditivos, e nesses aditivos essas obras foram suprimidas, né? Então, ou seja, continuamos pagando o mesmo valor absurdo, e os acidentes continuaram acontecendo, né? Então, o modelo que nós temos em Arapongas é um modelo extremamente danoso para a nossa sociedade, né? Principalmente Arapongas e Apucarana, Arapongas e Rolândia, mas não diferente também, nós estamos falando de Apucarana também sofre por isso, né? Porque se alguém vai para Londrina, vai ter que passar por Arapongas, vai ter que pagar o pedágio. Que, aliás, quem vem do Vale do Ivaí, quando vai para Londrina ou para o Norte Paneiro, tem que passar por Arapongas, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Né? Ou aqui, se tratando de Apucarana, se você vai para Maringá, passa no pedágio. Justamente. Também. Então, ou seja, não tem como você correr, né? Não tem como você correr. Então, o modelo que nós temos hoje em Arapongas, né, que foi constituído aí há mais de 20 anos atrás, é um modelo extremamente danoso, né? Ou seja, nós não temos um crescimento, né? Se você pegar as duas divisas aí, Arapongas e Apucarana, praticamente estão emendadas em crescimento, né? Sim. E Arapongas e Rolândia foi cerceada, né? Foi cortada por conta dessa praça de pedágio, né? Sem contar que tem o contorno também. Sim, Estou vendo aqui a previsão do contorno de 10 para 10 km, que era período de início de 2018 e término de 2020. Hoje está em zero na vida. E esse 2018 já foi anterior também. Era 2015, que pulou para 2016, pulou para 2017, 2018, e que, olha, infelizmente, eu estava com você lá em Curitiba há 20 dias atrás, nós estivemos lá na Secretaria de Infraestrutura,
na reunião para tratar ali sobre Marialva. Sim. Marialva não, desculpa, Sarandi, que é aqueles viadutos, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar você lá nessa reunião e eu fiquei bastante triste de ouvir da boca de um diretor do DR que essas obras, que hoje estão zero, provavelmente não saiam. Né? Não saiam. É isso até que a vigência do contrato. O bate-papo nosso aqui hoje é para explicar para todo mundo que está nos ouvindo aqui justamente essas causas preocupantes e para fazer um enfrentamento dentro da Assembleia, mas dentro da comunidade. Aliás, gente, só funciona com a comunidade. Primeiro é a comunidade se mobilizando, se organizando em eventos, rua, redes sociais, para poder avançar. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está aqui com a gente, o Newton de Paula, que é lá de Mandaguari, o Lucas Lucena, que é da cidade de Curitiba, o Humberto Carlos Leonardi, que é o nosso amigo lá de Diamante do Norte, a Vitória Pedro Correia, que é de Ivaiporã, a Ira Alvarenga, que é nossa amiga lá de Santa Cruz do Monte Castelo, o Carlão, que está aqui mandando um abraço para a gente, que é de Apucarana. Tem bastante gente aqui conversando, começando a entrar com a gente aqui. Aqui está mandando um abraço ao grande Haroldo, parabéns para você, ao Vivers, tamo junto. Rafael Perim, concordo com a Vitória, pagar pelo uso das rodovias não é o problema, difícil é pagar pela corrupção e incompetência. Ó. Lucas Lucena, super debate importante, vão começando as pessoas aqui, então você do Facebook, meu muito obrigado. Luan, quem que tá no Instagram aí com a gente, Luan? Bastante gente, viu? Audiência grande no Instagram hoje com a presença do vereador Haroldo. Olha, o Maicon Souza Cruz está por aqui. O Paulo Mene também mandando um sinal dele por aqui. O UEM, pessoal do Centro Acadêmico da UEM está acompanhando aqui também. A Ines Guarnieri. São Jorge do Ivaí, minha amiga. E também aqui o Wesley Michel. O Éder Rossetti mandando uma saudação aqui. O Carana, um grande abraço para ele. O Vendrel Minari, a Rose Muriano, o Renan Moraes, Valéria Gueroff, o Zezinho Vasconcelos. Lá de Curitiba, lá de Araucária. Um abraço, Zezinho. A Geovira também mandando um alô por aqui. Lá de Arizona. E o Zezinho mandou o seguinte: o problema não está nos pedágios, e sim na justiça. Uma justiça que é incapaz de julgar olhando a lei, e sim interesses das classes sociais mais endinheiradas. Justiça apenas para os ricos. Infelizmente, é um ponto, viu, Zezinho, que você está tocando aí, que a gente fica triste, né? Quando a gente vê uma decisão dessa, de voltar o preço do pedágio, como a gente viu agora, e que a gente vê também que a justiça não cobrou, essas obras que foram suprimidas do contrato, a gente fica triste. Por quê? Porque, gente, o que aconteceu? Foi feito um contrato original, lá em 97. Foi feito um contrato para fazer um modelo de infraestrutura para o estágio, dado para a iniciativa privada. Nesse contrato, tinham X obras, X lugares, várias coisas. Já foram pagas, o pedágio aconteceu, as obras foram saindo. Cada vez que chegava perto de um problema, eles faziam um aditivo, né? O preço subia e a obra sumia. Ou seja, o lucro foi esticando. As concessionárias ganharam muito e as obras não saíram do papel. O Haroldo falou aqui pra gente, falando do contorno de Arapongas, que ele falou que tinha previsão em 2015, nós estamos vendo aqui que era para ser previsto em 2018, não começou, que era para terminar em 2020. Não vai acontecer. E se nós nos mobilizarmos, o Haroldo não pegar firme lá, porque esse tem coragem de pegar firme contra o pedágio lá na ponta. Esse tem. Se ele não pegar firme, a obra não vai acontecer. Uma obra está paga. E, né, Haroldo, como você bem colocou, não é só contorno. Tem outras obras, não é? Nós temos duas obras prioritárias lá na nossa cidade, e nós temos um trecho urbano onde acontecem muitos acidentes de trânsito, né? E cortado pela rodovia. Nós temos as obras das marginais, né, que se iniciaram, que no contrato original ela tem a previsão de 9 quilômetros, né? Então começa lá do entroncamento da BR-369 até na saída para Maringá. Então são 9 quilômetros de marginais de ambos os lados, e que estão fazendo 4 quilômetros apenas, ou seja, começaram 4 quilômetros e está parado. O mais interessante de forma irônica falando, né, que a primeira empresa que ganhou, deputada, foi a Queiroz Galvão, a empresa mais envolvida aí com as questões da Lava Jato, é a Queiroz Galvão. Aliás, ela não pode pegar nenhuma obra hoje no país todo, né?
E a Queiroz Galvão, curiosamente, ela é sócia majoritária da empresa Viapar. E ela que ganhou a obra para fazer. Ela dela mesma. Ela dela mesma. Né? Então é como se eu fosse fazer uma reforma na minha casa e aí eu fizesse uma licitação e aí eu ganhasse para fazer a reforma da minha casa. Né? Fala, não, eu ganhei a licitação para fazer a reforma da minha casa. Imagina só. Né? Então a Queiroz Galvão. Quando saiu esses acordos de leniência, essa empresa simplesmente levantou o acampamento e foi embora. E ela ganhou para tocar as duas obras, as marginais e o contorno, né? E eu conversei com o diretor lá da empresa, né? Foi muito educado, muito solícito por telefone, me apresentei como vereador e ele passou, ele falou, olha, nós temos equipe para tocar essas duas obras, nós temos um prazo de 2 anos, em 2 anos nós conseguimos entregar as duas obras, né? Só que o que aconteceu? Isso foi em novembro do ano passado, ele disse assim, ó, eu preciso começar essa obra no máximo em janeiro. Né? Em janeiro, a empresa simplesmente levantou o acampamento e foi embora. Veio uma segunda, que também é sócia da Viapar. Né? Veio uma segunda, ficou lá uns 30 dias, fez um buraquinho aqui, um buraquinho lá, com uma capacidade infinitamente menor do que a Queiroz Galvão, né? Uma quantidade de funcionários bem menor. Também ficou um mês e foi embora. Agora, segundo informações, tem uma terceira empresa, que a gente não vê ela em lugar nenhum. Tá? Diz que existe, mas a gente não vê. Né? Então, ou seja, está totalmente parado. O contorno, a única coisa que eles fizeram foi lá, colocaram umas placas, né, lá no contorno. Soltaram o rojão. Soltaram o rojão. O seu Beto Richa, né, veio lá e fez um anúncio junto com o prefeito municipal, e aí vai a minha crítica severa ao prefeito, né, porque ele se utilizou de um movimento legítimo, que é o movimento Tarifa Zero, constituído por pessoas da comunidade, né? Ele se utilizou desse movimento para poder fazer um acordo mequetrefe com a Viapar, né? Dizendo que ele tinha conquistado 16 milhões em obras. Isso é mentira, porque as obras que ele diz ter conquistado é o contorno, é as marginais, ou seja, isso já é obrigação da Viapar fazer, né? Se é que vai fazer, né? Que nós não acreditamos. E aí ele foi lá e fez um termo de acordo para poder fechar uma rota alternativa centenária que existe lá em Arapongas, né? Aí o governador veio lá, soltou rojão, né? Fez um palanque político, porque estava próximo à eleição, fez uma assinatura de um contrato dizendo a liberação do ordem de serviço, né? Liberamos a ordem de serviço para a Viapar começar as obras. Isso lá antes das eleições de 2018, imagina só. Né? E até hoje, infelizmente, o que nós temos são apenas placas, né, que estão sumindo no meio do mato, né, por conta da vegetação que está crescendo, porque a obra a gente não tem nada. Isso é muito ruim, né, para as cidades circunvizinhas de Arapongas, para Arapongas é extremamente danoso. Aqui para Apucarana também, para todo mundo que está aqui. Gente, quando a gente vai daqui para Londrina, aqui de Apucarana, a gente gasta mais tempo passando por dentro de Arapongas do que concluindo o percurso. Além do que o risco que acontece nos acidentes. Então, assim, é uma obra que a gente já pagou. Você já pagou, você que está me ouvindo aí, estava mandando um abraço, inclusive vou mandar mais uns abraços aqui pro pessoal e agradecer aqui que está conversando com a gente. Quero agradecer o César Alexandre de Paranavaí, está dizendo aqui que de Paranavaí até Querência do Norte está um caos, verdade. Tem também aqui a mensagem do Zampardim também, um abraço. Várias pessoas aqui conversando conosco aqui, o Preto Bezerra da cidade de Mandaguaçu, Mariúce da cidade de Maringá, o Emar, um abração para vocês aí, Humberto. Gente, o tema é pedágio. Mais uma vez o tema é pedágio. E esse tema tem que ficar na nossa mente, tem que ficar com a gente sempre. Esses dias eu fui para o Norte Pioneiro, descendo Jacarezinho, passamos por Santo Antônio da Platina. Em frente a Santo Antônio da Platina era um transtorno. Tinha uma obra, um trevo não acabado, um transtorno imenso para as pessoas e uma briga da pedagiadora com a justiça, etc. E o pessoal da prefeitura veio conversar comigo, contar. E senti dificuldade de entrar na cidade. Aí começou a acontecer acidente de trânsito. E aí foi indo. Virou um grande problema. Aí agora parece que encaminharam na justiça. Mas até quando nós, paranaenses, vamos ficar reféns de situações dessas? Não tem como. Não tem como. O que a gente tem que pensar é que primeiro, como você bem colocou no começo, primeiro é a vida das pessoas. Primeiro é a segurança. Aliás, o pedágio, além da questão econômica de melhorar o tráfego para fluir a economia, foi pensando em vidas. Por final de tudo, era o lema, né? Esse era o lema. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Nenhum e nem outro. Várias pessoas morreram, o anel de integração
não aconteceu 100%, e está aqui, ó, a situação das obras, ó, de vários trechos do Paraná, estão aqui, ó, todas elas, ó, com problema, não concluída, em andamento, parada e outras que nem saíram do papel. Aqui, gente, estão todas as obras que estão a ser cumpridas. Tem um outro tanto que foram as que sumiram. Você sabe quais obras sumiram de Arapongas a Apucarana, que tinha no contrato original? Você tem ideia já disso? Sim. Né? Tinha tantas obras arquitetônicas que eles chamam, e tem um outro nome técnico, etc., que acabaram saindo do papel. Estavam lá no comecinho, foram extinguindo e hoje não tem. E aí a gente está pagando esse preço. O que o pedágio faz na nossa vida? O pedágio é o câncer econômico do Paraná. O pedágio era para estar mais desenvolvido do que hoje. Aí o pedágio está no custo do arroz que a gente consome, o pedágio está no custo do combustível, o pedágio está no custo do passeio que você vai fazer com sua família, no custo do seu calçado, da sua blusa, do seu óculos. Está embutido o precinho do pedágio. E quem paga o preço final é o consumidor. Então a empresa, a indústria acaba embutindo no seu custo o pedágio. Então todo produto do Paraná é mais caro por conta dessa tarifa. Nós temos a Arapongas, é conhecida como polo moveleiro, assim como a Apucarana, né, cidade têxtil, boné, enfim. E nós já tivemos várias empresas que vieram, né, tentar se instalar na nossa cidade e que acabaram colocando na ponta do lápis o custo que elas teriam para poder trazer as mercadorias e liberar as mercadorias, né, confeccionadas, e ficou inviável. Né? Esses dias eu estava conversando, até com você conhece bem ele, deputado federal Ariel Machado, né, que é de Ponta Grossa, né? E ele disse até que Ponta Grossa está tendo um boom de crescimento. Né? Por quê? Porque primeiro começou Curitiba, por conta do porto e tal, Curitiba e região metropolitana. Só que chegou a um ponto que se saturou também. Essas cidades metropolitanas não tem mais para onde crescer, essa região metropolitana. Para onde que essas empresas estão indo? Estão indo para Ponta Grossa. Né? Então hoje, Ponta Grossa cria 4, 5 novas empresas por mês, né? Estão se instalando em Ponta Grossa, gerando 100, 200, 300 empregos cada um, por conta dessa facilidade, né? De Ponta Grossa a Curitiba, vou colocar em 100 quilômetros, né? Com 1, 2 praças de pedágio. Então, ou seja, o custo-benefício para a empresa fica muito melhor. Agora, se ela se instala em Apucarana, se ela se instala em Arapongas, vai acontecer até ela chegar com a mercadoria lá no porto de Paranaguá, o custo dessa mercadoria, como você falou, no arroz, no feijão, ou no móveis, ou no boné, na confecção, é muito alto. Né? Então isso é colocado em conta. Agora, se nós tivéssemos, como foi planejado lá desde o início, né? Foi planejado uma rodovia em condições, uma rodovia que você gastasse daqui para Curitiba, lá 3 horas, 4 horas de viagem, uma rodovia com condições, com garantia de trafegabilidade, sem acidentes e tal, talvez seria um atrativo maior para essas empresas, né? Um pedágio num custo... Esses dias eu fui para Criciúma, né, e passei em Santa Catarina por 5 pedágios, né? E aqui no Paraná também, até Curitiba, 5 pedágios, né? O que você paga basicamente nos 5 pedágios quase que é para uma praça de pedágio aqui no Paraná. Aí, ó, né? olha, então a diferença é muito se grande. se você pegar a praça, por exemplo, de Jataizinho, que é sair do estado de São Paulo, só lá é R$ 22,80 a tarifa. Você pagou em média quanto cada pedágio? Era R$ 2,50, salvo engano, de carro. Vamos supor que fosse 3. Se você tivesse pagado 5 pedágio, tinha gastado 15. Ao gastar em Jataizinho, só uma praça, R$ 22,80. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com tudo isso que aconteceu aí, para a gente ter uma noção muito séria. Chegou um visitante, ele vem pro bar da mesa, ele vem louco para comer. Então, assim, chega um momento aí que a gente tem que fazer a conta. O pedágio inviabiliza o desenvolvimento do interior do estado. E tem uma coisa interessante, Arilson, desculpe te cortar, mas você falou de Jataizinho. Eu estava conversando com um promotor que estava em Arapongas, hoje está em Londrina, mas ele era daquela região. E até quando eu fui falar de pedágio com ele, eu fui fazer uma denúncia, né, sobre a concessionária Viapar, e aí ele até me desanimou, assim, falou, não adianta, olha, eu tenho uma empreitada ali na região de Jacarezinho e tal, que eu era promotor ali, e uma obra totalmente irregular por parte daquela empresa, né, ali é a Econorte, né? Sim. Totalmente irregular, mas eles conseguiram, né, eles ganharam, o Ministério Público ganhou em primeira instância,
e eles recorreram ao TRF4, né, lá no Rio Grande do Sul, e eles conseguiram reverter. Para você ter uma ideia, aquele anel de integração, né, que você mostrou e falou, uma determinada rodovia para eles, quando foi dada a concessão, não estava interessante. Não estava interessante, ou seja, o pessoal estava desviando por uma outra rota. Né? Então começou o fluxo e tudo por essa rota, e essa rodovia, que faz parte do anel de integração, né, que foi feita uma licitação e tudo, não era mais interessante. A praça de pedágio da Econorte foi deslocada, né, tem uma praça lá que ela é deserta, ela foi deslocada para essa outra rodovia. Então, ou seja, não poderia fazer isso. O Ministério Público entrou com ação, ganhou em primeira instância, mas olha o poderio dessas empresas, que elas conseguiram reverter isso no Tribunal Regional Federal. O Haroldo está colocando uma coisa aqui muito importante. A gente não tem como negar que teve governos que combateram esse modelo. Requião, por exemplo, quando foi governador, ele entrou com várias ações e tentou acabar com o pedágio no Estado, tentou melhorar as condições, mas não houve êxito. Aliás, na minha avaliação, Haroldo, assim, o pedágio foi beneficiado muito com a questão judicial, com algumas decisões. Isso prejudicou muito o paranaense. Mas nós aqui do interior, nós estamos aqui do Vale do Ivaí, praticamente, entrada do Vale do Ivaí, o começo de Londrina, que é esse eixo de Apucarana, Arapongas. Nós perdemos emprego, nós perdemos indústria, nós pagamos mais caro por conta do pedágio. E, aliás, nós também perdemos mais vidas, porque o nosso tempo de percurso é maior. Então, assim, tudo isso, o pedágio foi um câncer para o nosso Estado. Não dá para admitir que esse modelo continue e que não haja diálogo. Agora o governo federal anunciou privatizações de algum trecho do Paraná e o governo estadual está debatendo isso. Você chegou a ver uma reportagem. Qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação é que não seja feito um debate com a sociedade. Né? Nem tanto com a Assembleia. Claro que esse debate tem que passar lá na Assembleia do Estado, mas tem que debater com a sociedade. Não dá para aceitar que venha um modelo de cima para baixo que facilite a vida do grande capital. E o grande capital é como você colocou. Quem que são os donos das praças de pedágio? Você falou de uma grande empreiteira que é uma das sócias da Via Par. Tem outras empreiteiras grandes que são sócios de outras. Então, assim, cuidando disso, gente, a gente tem que colocar em primeiro lugar a vida, depois a condição econômica e, por último, o lucro da parte privada. Não dá para aceitar o que está acontecendo. Você conheceu, participou comigo de um debate que a gente fez entre Mandaguari e Marialva, que o povo conseguiu, o prefeito lá, o Romualdo, meu amigo Romualdo Batista, aliás, um abraço para ele, comprou uma briga gigante. Teve coragem, né? Coragem, foi homem suficiente para chegar a um ponto que tem uma rota de desvio, que é municipal. Ele foi lá, a Par foi lá, trancou, ele foi lá, pegou a máquina, a pagaria do prefeitura, falou de roubou, falou, não, vai passar. Vai passar, e passou. Como eu gostaria de um prefeito desse lá em Arapongas. Essa coragem. Aí assim, passou, hoje para quem vai de Mandaguari a Marialva, se for pela estrada vicinal, não paga nada, paga zero. Se for passar pela praça de pedágio, se eu não me engano, paga R$1,60, R$1,80, uma coisa assim. Quase 80% de desconto. Justamente. E nós, usuários normais, eu no meu caso, vou passar pelo Maringá, você paga a tarifa que é R$8,50, né? Que é um absurdo. Assim, é pouco serviço ofertado, é pouca obra feita para se pagar esse preço. Olha, gente, a gente está vendo um depoimento aqui de quem conhece a causa de perto. O quanto Arapongas foi prejudicado. Mas Arapongas é uma das 399 cidades. Ela não teve benefício para o Estado nenhum. Vamos ser sinceros, gente. Isso daqui já está pago, já está feito. E a gente tem que agora cobrar. É nosso papel. O Haroldo como vereador de Arapongas. O meu como deputado do Estado. É cobrar para que pelo menos a gente chegue até o fim do contrato com as obras prontas. Não dá para aceitar outro. Não tem outro debate a não ser. Vai cumprir o combinado de entregar as obras. E eu tenho uma postura também sobre isso. Se a gente vê que não está avançando, que a gente criou essa frente parlamentar para isso, já que vê que eles não vão cobrar e não vão conseguir fazer, é catar o valor da obra e descontar na tarifa agora. Porque senão esse povo vai acabar o contrato, não vai acabar a obra, vai ficar com o dinheiro e depois vão ter que ficar brigando na justiça. E aí, a história com a justiça, você sabe. A gente já deu vários exemplos aqui. A gente vai acabar pagando o preço sobre isso, né? Temos lá um pessoal aí para agradecer, Luan? Sim. Instagram? Isso. Vamos primeiro com quem está mandando lembrança, um abraço aqui. O Fabiano Bara, Fabiano, um abração para ele, nosso campeonato de Curitiba. Abel LKN, o Farm Scout, o pessoal lá da loja está acompanhando também. O Lucas Gambi e o Fabiano Bara mandou o seguinte: Santa Catarina, nosso estado vizinho, é espelho para fazer igual. Pedágios baratos e estrada boa, como a BR-101.
e viva o Atlético Paranaense, Arilson. Um abraço pra Aí eu vou você. ter que discordar dele, né? Eu sou Flamengo, pô. Discordando que eu sou santista também. Como é que nós é, Benício? É Santos campeão. Então, tirando que a gente aqui é santista e ele flamenguista, quanto ao Atlético a gente discorda, mas quanto a Santa Catarina a gente tem pelo acordo. Não, ainda não tem como discordar, né? Tem Tá que... certíssimo, né? Rodovia boa, bem sinalizada, duplicada, né? 100% duplicada e um valor que você paga contente. Com né? certeza. Essa é uma coisa importante, né, Arilson? As pessoas falam assim, mas vocês são contra o pedágio. Não, nós não somos contra o pedágio, né? Eu não sou contra o pedágio, porque a forma com que os governos estavam administrando as rodovias, se nós tivéssemos hoje, seria, realmente as estradas estariam totalmente intransitáveis. Estamos fazendo isso no estado todo, tá? Sim. O pessoal tá aqui, ó, quando aquela moça, a Ira, de Santa Cruz do Monte Castelo, falou que está intransitável, são trechos que estão fora do anel de integração. Sim. E o Estado não cumpre a função. Esses dias eu tive na região lá, Colorado, Cruzeiro do Sul, Paraná City, Flórida, Lobato, Santa Fé, você não anda. Não anda. E o número de acidente que está acontecendo lá? Esse é um papel. Então, assim, ratificando a tua premissa aqui, é isso, né? O problema é o absurdo que é esse preço. Absurdo, exatamente. Né? Toda empresa, ela visa lucro, isso é evidente, né? Agora, a forma com que ela ganha é absurda, né? Não dá para tolerar. O problema é que nós tivemos, né, Arilson, assim, as pessoas falam, mas você, os meus opositores lá na cidade que está na situação hoje, né, eles dizem assim, mas você agora está falando de pedágio, né? Na administração passada você não falava. Né, engano deles, eu já há bastante tempo, quando fui diretor de trânsito, eu já tive problema com a Viapar. Eles são intransigentes, né, eles são pessoas intransigentes. Para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer um evento em Arapongas e que usava a marginal. Eles fizeram uma notificação para nós lá, como diretor de trânsito, dizendo que qualquer copo plástico que fosse arremessado na rodovia, a responsabilidade seria minha. Eles estavam com o meu RG, o meu CPF e toda a responsabilidade. Se eventualmente acontecesse um acidente na rodovia, a responsabilidade era totalmente minha. Um evento que nós íamos fazer na Marginal, dentro da cidade. Então, olha como eles são, né? Então, ali eu já comecei a ter problema com a Viapar. E comecei a fazer essa cobrança, né? Eu me lembro que um deputado... hoje ele não milita mais, mas o nome dele é Cleiton Kielce, né? Ele começou a trabalhar, lutar sozinho contra essa questão do pedágio. Ele falava de fazer o que você está fazendo hoje, né? Essas comissões, essas CPIs, ele fazia na época. E eu me lembro que outros caciques aí da política, né? Outras famílias tradicionais e que se beneficiam, né? Sanguessugas, né? Nesse modelo de pedágio aí, eles dizem assim, esse deputado é maluco, esse cara tá louco, o que ele quer? Ele não vai chegar em lugar nenhum, né? O pedágio é muito forte, esses deputados são muito fortes. E realmente, o modelo, nós, né, estamos políticos hoje, né, Arilson? Estamos na função de político, né? Você como deputado, eu como vereador, o cenário que a gente tem é nebuloso. Nós temos péssimos políticos, né? Pessoas que realmente... são verdadeiros parasitas, né, acumulado com esses pedágios, né? Então, quando a gente vem aqui, né, fazer um enfrentamento, dar a nossa cara a tapa, muitos acabam dizendo assim, esses caras são malucos, Só que são malucos. Somos malucos, mas estamos do lado do povo, exatamente. durmo tranquilo, né? Consciência tranquila, fazemos a nossa parte. E eu quero estender aqui para você um convite. No próximo dia 15 agora, às 7 horas da noite, aqui na Câmara Municipal de Apucarana, nós vamos estar aqui num grupo de deputados discutindo as obras de pedágio. Legal. Então fica o convite para você vir representando a cidade de Arapongas aí, para a gente falar de tudo isso que a gente comentou aqui, de tudo isso que vem aí atrapalhando a vida do povo paranaense. Quero mandar um abraço aqui para o Orlando Rezende, lá de Jandaia, para o Roberto Barbosa, para o Marcos Ferreira, grande companheiro, para o Leonardo Joquerves, que está dizendo aqui que a Viapar tem 7 praças de pedágio, arrecada mais de 1 milhão por dia. É verdade, Leonardo. Leonardo é nosso grande companheiro aí, está aí com a gente. Tem aqui também várias outras pessoas em participação aqui. No Instagram, o Luan está mandando um abraço para todos aqui. Eu quero falar, gente, que a gente está quase caminhando para o final, para responder mais algumas perguntas aí. Eu quero pedir para você interagir, mandar sua sugestão.
né? O que não puder ser respondido aqui ao vivo pra gente, o Frank Cardoso acabou de entrar aqui, um abraço. O que não puder ser respondido agora, eu vou pessoalmente responder vocês aqui, escrevendo depois. Aqui foi encaminhado para o meu amigo Haroldo, eu passo para ele, ele responde pra gente, ou ele entra lá também, vai respondendo. Aqui, Haroldo, a gente tem assim, picos de audiência por conta toda quinta-feira. Hoje a gente tem audiência um pouco menor por conta de antecipar, tá subindo mas agora. aqui, tô vendo aqui que a gente tem aqui, já bateu a 32, 33 pessoas aqui, tem mais Isso, quantos aqui aí? temos mais 11 nesse mais momento. 11 nesse momento, vai 12. chegando. Eu sei que ao final do dia, em torno de 5 mil visualizações, assim, um espaço amplo de gente do estado inteiro. Então, tudo que a gente está falando aqui, as pessoas começam a mandar contribuições. Ó. O Sidney está mandando aqui também, que na região de Colorado está com problemas. Marcos Ferreira está falando aqui também que precisamos olhar para a região do noroeste do estado e o Moarama. Gente, ó, ele está falando aqui de uma questão de Moarama, que é um tema que vem sendo abordado há muito tempo por muitas pessoas. Ali, na saída de Maringá, que você passa por Paysandu, vai a Cianorte, e vai até Guaíra e até o Paraguai, chama Rodovia da Morte. Muito acidente, muito problema, muito transtorno, é verdade. Agora começou um pedacinho da duplicação de Paysandu do Dr. Camargo. Isso enquadra na situação que o Haroldo colocou lá atrás, né? Então assim, muita gente fala assim, tem que ter um pedágio. Pode ser que tenha que ter mesmo, porque o importante é as vidas. Mas se tiver que ter um pedágio, tem que ser nesses modos que a gente está colocando para vocês aqui. Não dá para colocar uma tarifa lá de R$20, R$15 e começar a cobrar só para cortar mato e pintar faixa, não. Não dá, não dá. Senão a gente vai fazer um contrato, o Estado faz um contrato, esse povo vai ganhar para duplicar, aí vai acontecer tudo que a gente está vendo aí. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Estado e esse conluio entre grandes grupos políticos, podemos dizer assim, que implantou isso lá atrás, alguns setores até no próprio judiciário, empreiteiros, etc., vão fazer o Paraná ter mais problema ainda. Então, se a gente tem que defender a melhora, tem. Que pode ter essa concessão? Pode ter a concessão, pode sim, mas esse seja um preço justo, um preço que não mude a vida das pessoas, né? E eles, sem contar que eles pegaram só o filé mignon, né? Só a parte Se boa. você pegar a BR-369, por exemplo, já era duplicada. Justamente. Se você pegar a BR-444, uma rodovia nova, né, totalmente duplicada. Então, ou seja, hoje o que eles fazem é pintar faixa e roçar as margens da estrada, né? Então, infelizmente, pegaram o filé mignon, não pegaram as rodovias ruins como essa, né, que vai a Guaíra aí, que é uma rodovia de mão simples, um corredor da morte, ninguém quis pegar. Né? Pegaram aí os exemplos que já funcionavam por si só. Exatamente. As partes que funcionam e precisam de atenção não foi colocado. Eu vou dar um exemplo para você. A gente pega de Curitiba, vem para Ponta Grossa, vem tudo pelo pedágio. Vem a Maringá, vem a Paranavaí, e o pedágio para em Paranavaí. Na ligação que tinha que ter com as regiões mais pobres do estado, que é o Ararendá e Caiuá, ou com a interseção que tinha que ter para o estado de São Paulo ali e para o Mato Grosso, ela para a concessão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aliás, essa concessão tinha que está contido nela, um esboço que cortasse o Paraná literalmente, que saísse, a pessoa viesse de São Paulo ou do Mato Grosso, entrasse e viesse para essas rodovias duplicadas até Curitiba, até o Porto, etc. Né? Ou para descer para Cascavel, para Foz do Iguaçu. Mas não foi feito isso. Foi pego os trechos de maior trafegabilidade, que tinham mais número de movimento e neles pedagiantes. E aí quando você vê, esse tempo atrás eu tive um exemplo, né? Um grande amigo nosso, que é lá da cidade de Nova Londrina, o Roberto, ele teve um problema no carro, em Nova Esperança, que é uma cidade um pouco antes, entre Maringá e Paranavaí. E a Via Par atendeu, e a vez de conduzir o carro até Nova Londrina, conduziu o veículo até Paranavaí. E de Paranavaí para Nova Londrina a pessoa não foi. Mas é quando ela saiu de Nova Londrina para fazer o percurso, ela veio, entrou no pedágio, pagou o pedágio, e aí não tem retribuição nem no serviço. Itália, você vê. Então, assim, essas situações aí, gente, não dá para ter acordo. Eu estava rapidamente, né? Eu estava no Village, ali em Cambé, né? Estava num casamento, e ali em Cambé é o término da Via Par e começa a Econorte, né? Tem até um portal lá, né? E aí quando eu fui sair na rodovia, o carro deu problema. E estava eu e meu irmão, né, com 2 carros. Aí eu falei, na verdade o carro do meu irmão deu problema. Eu falei, eu vou até o pedágio de Arapongas, né, nós estamos indo para Arapongas mesmo,
vou solicitar que o guincho venha buscar. Eu acreditava na época, isso faz uns 15 anos, acreditava que eles iam levar a gente até Arapongas, porque nós somos de Arapongas, estávamos indo para Arapongas. Cheguei lá na praça de pedágio, todo contentão, tá, onde quebrou o seu carro? Quebrou em tal lugar. Não, lá não é nosso, lá é da Econorte. Falei, rapaz, mas é 20 metros e nós estamos vindo para Arapongas, vocês não podem buscar. Não, nós não podemos buscar. Vocês ligam para a Econorte, e a Econorte é o seguinte, ela vai levar você no primeiro posto indo para Londrina. Né? Então, ou seja, ia levar mais longe, né? Ia levar mais piorar longe, a situação. Né? Aí eu tava saindo bravo, assim, fui botar no carro, né? Aí veio um funcionário da Viapar na época, um coitado, né? Funcionário chegou e falou, viu, deixa eu te dar uma dica, tá muito longe? Eu falei, não, dá 20 metros. Ele falou, então faz o seguinte, empurra o carro até lá, Meu Deus. que aí nós somos obrigados a ir buscar. Eu falei, mas como que eu vou empurrar? É uma subida, né? Ele falou, mas se você conseguir empurrar, nós temos a obrigação de buscar. Resumindo, nós empurramos o carro para dentro do pátio do village lá, deixou o carro lá. No outro dia, o meu irmão teve que arrumar um caminhão guincho, teve que pagar o pedágio para ir lá em Cambé para buscar o carro, se quisesse trazer o carro de volta. É esse tratamento desrespeitoso ao povo paranaense, ao cidadão paranaense, que a gente não pode permitir. Sempre que tem uma briga do povo contra o pedágio, ganha o pedágio. Sim. Ou seja na política, ou seja na justiça, e o povo paga. Esse tratamento desrespeitoso não pode. Por isso que os dois malucos, como muita gente pensa, estão aqui hoje, brigando para que isso não aconteça. E se depender da gente, a briga vai endurecer, o caldo vai engrossar, vamos nos mobilizar, vamos nos fortalecer e vamos debater isso. E é importante discutir essa questão do pedágio. Gente, olha, é sério, o pedágio faz um mal econômico muito grande, mas faz um mal muito grande para a vida das pessoas aqui no estado do Paraná. E a gente não pode aceitar. Nossa região aqui é penalizada, como o Haroldo bem colocou durante essa transmissão aqui, do custo alto que nós pagamos, do preço a gente está tendo um subdesenvolvimento por conta do pedágio, né? As pessoas preferem, como você colocou, se instalar em Ponta Grossa e outras regiões, lá próximo ao litoral e próximo ao porto, e abandonar nós aqui da nossa região por conta do excesso de número de praças do pedágio. Então, tem uma solução. Ou acaba esse modelo, ou a gente implanta um modelo mais barato. Porque daí sim a concorrência fica um pouco mais leal. Então, quero agradecer a audiência de vocês. Tem ainda várias pessoas que mandaram seus comentários aqui que eu não pude responder. Mas tem aqui o Marcos Souza de Mandaguaçu, a Lenir de Londrina, o Sidney, o Bruno Goretti. Todos vocês aqui mandando um alô pra gente, as perguntas. Eu vou corrigir depois, a gente passou o tempo aqui já da live, né? Mas o assunto é tão bom, passa lá no Instagram. Isso, olha, bastante gente apareceu por aqui ainda. O Alaércio Cardoso. Alaércio Cardoso, que é um grande jurista e professor da Universidade de Maringá, muito preparado. O Paulo Henrique Cunha, o Cabo Fraga, vereador de Santa Mônica. Isso aí. E agradecendo, parabenizando aí pelo assunto da live de hoje aí. Santa Mônica é uma das cidades prejudicadas pelo pedágio que a gente vem conversando aqui. Ó. Lá vai, o pedágio vai, para lá, vai. Pô, parou. Aí tem o trecho que vai para Luanda, que entra para dentro, que vai para Santa Mônica, Querência, ó. A Deus dará. O Bruno tá mandando o seguinte, a PR 445 de Londrina a Irerê, os funcionários estavam em greve por falta de pagamento do salário. Os funcionários do pedágio? Então, tá fazendo um movimento. Você imagina, que quase não tem lucro, né? Não deve ter dinheiro para pagar, né? Coitado dos funcionários. A Cleide Camargo por aqui, o Thiago Ribeiro, a Helena Valério, o Júlio CSR, o Fernando lá de Bom Sucesso também mandando um alô aqui e reclamando, deputado, o problema é justo esse como vocês colocaram, o pedágio contempla algumas regiões, rouba o dinheiro na cara dura do povo e deixa outras regiões também desamparadas, aí nem o Estado nem o pedágio vem arrumar rodovias estaduais, como essas que vocês mencionaram ali na região Arenito Caiuá. Isso aí. Aqui também um abraço para Neide Araújo, lá de Cornélio Procópio, para o Zé Isaac de Santana do Itararé, para Tina Tonete, lá em Jacarezinho, para todos que estiveram aqui comigo e com o Haroldo, e quem eu quero agradecer de forma muito especial a se deslocar lá de Arapongas, perder um pouco do teu tempo lá. Então a gente está aqui construindo esse debate que vai se ampliar. Nós vamos fazer essa audiência aqui em Apucarana. Quero contar com você para a gente promover umas também em Arapongas depois, né? Nós vamos trazer um grupo de parlamentares, vamos desenvolver esse trabalho pelo estado todo aí, para a gente conseguir frear que não piore, por incrível que pareça, se a gente não fizer esse movimento, pode piorar a situação do pedágio do Paraná. Ele pode ser renovado nas mesmas situações que está hoje, né? Aí a gente sabe.
Além de renovar o atual modelo, pode ter novas concessões. Quer dizer, vou ganhar mais ainda. E pode ser as mesmas empresas. Mesmas empresas, né? Haroldo, obrigado. Eu agradeço e para finalizar, quando a gente diz assim, Ailson, não poderia perder essa oportunidade quando a gente fala de nós somos malucos, né? Mas a maluquice bem orquestrada, ela também tem resultados, né? E eu não poderia deixar de mencionar de novo a cidade de Mandaguari, né? O prefeito Batistão, os vereadores lá que foram todos unidos e a população. Então, ou seja, quando nós temos poucas pessoas lutando por algum ideal, que é o caso de Arapongas, nós temos algumas brigas perdidas, né? Mas quando a população se une, né? Executivo, legislativo e a população, o resultado vem. Mandaguari, eu participei de várias audiências em Mandaguari e vi a força daquele povo, uma cidade pequena, mas que tiveram todos unidos. A Viapar, na primeira reunião que a Viapar esteve presente, o cidadão que foi lá, que eu não vou nem falar o nome dele, que ele não merece esse respeito, né, de ser lembrado, ele foi totalmente arrogante, destratou as pessoas que estavam lá, levantou e disse que não era obrigado a ouvir aquelas besteiras. E foi embora. Só que quando ele percebeu que aquele meia dúzia virou 12, virou 20, virou 50, 100, teve prefeito e teve vereadores, aí ele mesmo veio e fez uma contraproposta, né? Então, ou seja, essa é uma cobrança direta, né, para todos os vereadores de Rolândia, de Arapongas, para os prefeitos, né, que se tomar atitude, como tomou de Mandaguari, nós botamos essas empresas no bolso. Com certeza. Mas enquanto alguns prefeitos estiverem pegando as benécias aí, junto com essas concessionárias, infelizmente quem vai pagar é o povo. Então está na hora da população também arregaçar as mangas e começar também a cobrar os seus direitos, porque aí os políticos covardes, os políticos que se beneficiam ou que não querem entrar em atrito com essas concessionárias, eles vão começar a ficar incomodados com a população e vão começar a também mostrar para as empresas que a cidade manda muito mais, que a cidade já está ali muito antes do que essas concessionárias de É isso aí. Agradeço. Gente, obrigado da oportunidade, obrigado da audiência de vocês. Quero falar um pouquinho desse final de semana. Eu estou indo amanhã para São Paulo para discutir alguns assuntos partidários. Vou estar o final de semana aí na região de Mandaguaçu. Na outra semana aí volto para Curitiba para fazer algumas agendas internas lá, já que a Assembleia está em falta de... está em recesso, né? Está em recesso, mas a gente vai estar aqui discutindo a semana. Quero mandar um abraço aí para o pessoal de Apucarana. Tive agora de manhã, a gente foi inaugurar uma ordem de serviço para a construção de uma piscina aquecida e coberta lá no Centro da Juventude, muita gente lá. Um abraço para todos aí e Deus abençoe a cada uma que está aqui com a gente, de toda a região do Paraná. Tem várias pessoas ali que a gente acabou não conseguindo cumprimentar. Mas é isso. Braços dados, força, fé e foco, e a gente vai vencer essa batalha, né, Haroldo? Vamos em frente. Obrigado, gente. Um abração.